E aí, gente, saiu fresquinho um filme sobre o Ted Bundy e eu, óbvio que quis assistir, que é No Man of God. Ele é um filme bem diferente do outro Ted que eu comentei aqui, que é o American Boogeyman. Ele tem, assim, uma diferença gritante na qualidade da produção, muito gritante. Ele é, tipo, 100% melhor e nos traz muitas informações. É um filme um pouco mais calmo, um pouco mais quieto, sabe? Porque eles ficam ali só no diálogo, porque pra quem não sabe, eu posso até deixar aqui embaixo, é sobre aquelas fitas que tem até no Netflix um documentário, que é Ted Bundy Tapes, alguma coisa assim. E aí ele fica ali com uma blusa laranja, tem no YouTube também, falando que é quando ele acabou confessando todos os crimes ali, bem na hora quase de ser, né, fritado. Então, esse filme me surpreendeu muito, porque o ator principal, ele... Tu não sabe dizer quem é o Ted Bundy, quem é que é ele. Ele tá muito irreconhecível, porque ele é o Luke Kirby e eu vi vários filmes com ele que não dá pra dizer, sabe, que é o ator. Ele pegou todos os trejeitos, jeito de caminhar, de falar, a voz tá muito parecida também. Nossa, é incrível. E quem faz um entrevistador é o Elijah Wood. Eu achei bem interessante ele fazer ali o papel do Bill, porque eu não imaginava, assim, ele num papel bem sério, que ele teria que fazer uma coisa, assim, bem, né, bem sério mesmo, um agente ali bem famoso do FBI, que na época ele tava como novato e foi o único que o Ted aceitou conversar, né, tem isso também. E um ator famoso que tem nesse filme é o Robert Patrick, que isso aí eu não sabia que tinha. Então, como eu falei, ele é um filme um pouco lento, bem calmo, porque ele é praticamente o tempo todo ali, eles conversando naquela sala de interrogatório, só que as atuações estão tão perfeitas que tu não cansa de escutar. Não é aqueles filmes super monótonos que tu tá ali assistindo e tu, nossa, não vai sair disso. Então tem algumas cenas que aí corta e aparece tipo umas fitas assim cortadas dos anos 70, bem legal, sabe? E o filme mesmo é só dentro ali da sala conversando com o Ted e o assunto incrível, porque eles conseguiram pegar toda a essência e o roteiro tá demais, porque é igualzinho às fitas que ele tem gravada, então é incrível. Desde o começo ele fala da pornografia e ele fala, isso aí eu li no livro também, que da pornografia que tem a softcore e tem a que ele gostava, que ele acabou descobrindo na época, que era a de revistas de detetive, que então tinha ali mulheres sendo asfixiada, né, estrangulada de várias maneiras, estupradas, e aquilo ali começou a interessar ele, e ele fica falando o quão é ruim as pessoas estarem expostas a esses tipos de pornografia e que uma leva a outra, tipo, ele fazendo um paralelo às drogas, sabe? E uma coisa que eu sabia, mas eu não tinha, assim, bem certeza, é que se ele realmente tinha ajudado no caso do Green River, que é um outro serial killer, que eu sabia que tinha uma conexão com ele, porque ele queria ajudar o FBI, porque na verdade ele queria trabalhar naquela seção ali de inteligência e de perfis de serial killers, ele queria, tipo, trabalhar ali. E ele vivia falando pro Bill essas coisas, que tipo, ele queria... Será que daria um emprego pra ele se ele fosse inocentado, coisa assim? É, tipo, muito louco, né? E aí ele começa a se aproximar muito do Bill e o Bill começa a se perder um pouco porque ele acaba pensando, nossa, mas esse cara é legal. E a gente não tem, né, certeza do que o Ted tava pensando, mas parece assim que ele também tirou o Bill pra ser tipo um super amigo dele ali naquela época, porque era também uma das únicas pessoas que ficavam, né, visitando ele o tempo todo. Ele conta também que ele recebia várias e várias cartas e fotos de mulheres. E aí ele acabava trocando as fotos, porque ele nem dava importância para aquilo, e acabava
trocando com os outros detentos por mais comida ou coisas assim. Muito legal que eu nunca tinha visto comentarem sobre os livros, porque aí ele comenta da Anne Rule, que é a que escreveu O Estranho ao Meu Lado, né? Que na época ela trocou cartas com ele também, e ele disse que a maioria dos livros são todos super manipulados e que não contam a verdade sobre ele, mas pelo que eu entendi, esse conta. Mas os outros são super manipulados e, sabe, até o que ele falou é mentira. Então isso é realmente, né, uma coisa bem complicada. E aí o que eu achei interessante também é que no outro filme também falaram da Kimberly Leach, mas nos filmes eles mudaram o primeiro nome dela. Então nesse aqui era a Diane Leach. E eu achei bem interessante isso. Eu acho que deve ter algum processo, alguma coisa que, né, os pais não deixam usar, não sei, o nome. E aí ele também fala uma citação que é bem famosa, que ele disse: nós somos os seus maridos, os seus filhos, somos comuns e somos serial killers. Ele tem essa citação em vários lugares. E também uma coisa que eu não sabia, que foi o Bill que teve que, porque ele era um psicólogo também, né? E ele teve que, tipo, dar o aval dele, foi o último pra falar assim, não, ele é louco ou ele vai pra cadeira elétrica. Porque ele tava no final ali, como ele viu, não, eu vou ter que morrer, ele alegou insanidade, como todo mundo faz, né? E aí o Bill disse, não, ele não é louco, né? Ele vai ter que ir pra cadeira elétrica, só que pro Bill aquilo foi difícil porque ele tava nutrindo ali um sentimento meio antiético. O filme inteiro fica passando aqueles comerciais que, pra quem já viu algum documentário, alguma coisa, sempre aparece do Bundy Byrne, que falavam porque, né, frite, o tempo todo passando na TV, principalmente no dia que ele foi executado. E aí também ali aparece quando ele já tava no finalzinho, que ele começou a enrolar todo mundo no final, tentando aumentar um pouquinho mais a estadia lá na prisão. Então ele falava, não, eu vou confessar agora. E aí ele fazia uma apelação, vou confessar agora, não confessava. E ficava enrolando todo mundo. O coitado do Bill ficou ali um tempão, sabe? Até o último momento. Parece que faltavam só 13 horas para ele ser executado. E ainda assim, ele não queria falar as coisas até que o Bill puxou e disse, não, olha só, tu me prometeu, eu passei esse tempo todo aqui contigo. O Bill, eu não sei se é verdade, mas ali no filme ele até ajuda ele a escrever uma carta pra mãe dele, e pedindo desculpas e coisas e tal. E dava pra ver a decadência, isso aí dá pra ver nas fitas também, que o Ted antes tinha uma postura de, tipo, eu sou eu, sabe? Eu vou sair daqui, eu vou fazer uma apelação milagrosa. E ele mesmo fala que ele não tinha se dado conta que ele ia morrer até então. E aí dá pra ver ele no filme que ele tá completamente cabisbaixo, como, perdi, sabe? Minha vida já era. Só não entendi porque no filme, já no começo, ele começou a falar algumas coisas na terceira pessoa. Que, pra quem não sabe, ele confessou tudo na terceira pessoa, como se fosse uma coisa hipotética que alguém fosse fazer. Ele contou tudo. Só que aí nesse filme, no final, ele tava tipo num frenesi maluco, contando as coisas na primeira pessoa. Então, não sei se eles quiseram mudar ali um pouquinho pra ficar mais legal, mas até então eles foram bem fiéis a tudo. E esse filme foi inspirado em arquivos do FBI, e isso é muito legal, e na memória também do Bill. E aí o Ted também ali nos últimos minutos começou a se preocupar muito com a alma dele, o que Deus ia fazer com ele, o que, né, no julgamento final ia acontecer com ele. Chega a ser uma palhaçada ele se preocupar com isso, né? E uma coisa também que eu tinha me esquecido, que eles falam isso na fita, que no fim das contas ele teria uns 60 a 30 dias de vida. Só que o governador resolveu adiantar isso porque ele ia se reeleger, e então ele quis meio que fazer a campanha que, eu vou fritar o Ted Bundy. E isso deixou o Ted muito revoltado, imaginem, né? E também não é pra menos, mas ele ia morrer de uma forma ou de outra, né? Mas esse filme realmente ele é muito bom pra quem gosta da história, pra quem tem interesse de saber, pra quem tem curiosidade. Ele é muito interessante. Agora, pra quem não conhece,
E só que é um filme tipo de serial killer com ação, esse aqui não mostra ação nenhuma. É só conversa mesmo e um diálogo bem culto ali entre os dois que é bem interessante de ver. Eu indico bastante. Pena que não tá em nenhum streaming ainda, espero que entre.